Eu queria que você falasse um pouco para o pessoal sobre essa relação do autor com esse texto tão especial da novela, que é um texto que você recebe às vezes um dia antes, né? No seu caso não, graças a Deus. Né? Ainda bem, Ainda bem. Mas a Biroli falou uma coisa interessante aqui, é que ela falou que vocês gravam cenas e cenas por dia, e ao contrário do teatro, ou até do cinema, cada cena gravada tem que ser descartada, você tem que, esquecer, né? Não dá para você ficar com todas as cenas que você gravou na cabeça, né? É um trabalho muito doido, né? É insano. Aquela memória seletiva, né? Que você... Então eu tenho dificuldade para decorar, e eu aprendi com o Zé Maia um método que é de gravar, né? Então eu gravo as cenas todas no gravador, e vou na rua, vou no carro e estudo a cena antes, claro, decupo a cena toda e gravo. Então fico com aquilo na memória, mas quando termina a cena, se você pedir para eu refazer a cena, no dia seguinte já não lembro mais nada. E quando acontece assim, mas no estúdio não, cara, eles dizem assim, vamos gravar de novo, aí você sabe. Não, ali você na hora eu fico, aí na hora, no caso nosso lá, da nossa novela, que a gente fez junto, aconteceu uma coisa muito especial, né, que houve essa interação entre nós dois, né, entre eu e você, de você sentir o que eu estava fazendo e você escrevendo coisas em cima disso, e a coisa tomou essa proporção. Como tinha muita cena, tinha um volume de cena muito grande, quando você está com o personagem, depois de um mês e meio, que você está com o personagem mais na sua mão, é mais fácil decorar. Porque aquilo já existe uma química, parte eu acho, de você, assim, né? E também existe uma química entre o autor e o ator. Quando o ator é bom e quando rende, a gente começa aquilo. Eu sempre digo, é meio que como se o ator ou o personagem estivesse escrevendo. Eu acho muito louco, um ator dar vida àquelas palavras, né? Eu acho que assim, eu não imagino para um autor, porque deve acontecer do autor escrever e também fala, e tá vendo a pessoa falando, não é isso que eu, né? Acontece às vezes. Não é isso que eu imaginei. Então deve ser uma frustração também para quem escreve, ver que aquilo não foi o que você pensou, ou às vezes ao contrário, você escreveu uma coisa e o cara dá uma... Geralmente isso acontece muito também, e é muito bom pro autor, quando você vê que o ator te surpreende. Você escreve uma cena e ele dá um toque ali que transforma aquela cena em outra coisa. No caso, lá, falando um pouco do que a gente fez, tinha lá o meu personagem que ficava em volta da Teresa Cristina, naquela casa, e tinha o personagem do Nero. Isso o Wolf um dia marcou uma cena, né, eu dando em cima do Nero, e eu acho que foi daí que a coisa surgiu, né? Não sei se você tinha isso na cabeça lá atrás, se isso ia ter essa proporção. Não tinha. Quer dizer, na verdade eu sabia que ia haver uma certa hostilidade da parte do motorista em relação mas acho que ele antecipou isso, né? Então... E aí, quando eu vi que o cara hostilizou e você deu uma quebrada, eu falei, não, é por aí. É por aí. Então aconteceu uma coisa mágica, porque houve uma coisa do diretor, do ator e do outro ator, né? Eu me lembro que o Nero, uma vez, que é um grande ator, um grande amigo, ele falou, em várias entrevistas, falou pra mim uma vez, falou, eu nunca poderia competir com o Cro, porque ele era tão forte. O que eu fiz? Ele, inteligentemente, um ator brilhante, ele fez uma escada ali sensacional. E a escada dele era tão... Deixa eu desligar aqui, desculpa. A escada dele era tão forte que ele sobressaiu, né? Isso é um ator inteligente, né? E aí virou uma dupla, né? Então, aí virou Gato e Rato, né? Tom e Jerry, né? Virava aquela coisa que você... E rendeu até um filme. Rendeu um filme depois, né? E 2 milhões de espectadores Mas, enfim, eu acho que são coisas mágicas que acontecem, entendeu, Aguinaldo? Mas não é sempre que... Pois você sabe que tem um problema sério, que é o seguinte, quando a gente tem um personagem assim tão forte com o ator, aí você fica morrendo de vontade de trabalhar com ele de novo, claro, né? E as pessoas perguntam, você vai trabalhar com o Nero de novo, depois do
do Império. Eu falei, não sei. Mas como não sabe? O cara... Eu falei, olha, eu só posso trabalhar com ele de novo se eu der para ele um personagem tão bom quanto, né? Eu não posso dar um personagem qualquer pro cara, não é justo, né? Então tem esse problema, né? São personagens muito marcantes. Eu fiquei muito marcado, né? Muito marcado. Imagina eu fazer logo depois o Império com você, como é que as pessoas iam comparar? Exatamente, ia te dar um personagem, né? Não é a mesma coisa. Então, mas... Agora você deu sorte, que logo depois do Fim na Estampa, você fez a Gabriela. Foi, mas e fez Mundinho Falcão. Foi, mas se você pensar bem, na verdade, assim, a Globo me colocou para fazer a Gabriela. Eu, no começo da Gabriela, estava tão com Crow que o personagem vinha com a mão assim, a mão da bicha. A mão da bicha vinha. E aí eu falava pro Valci, que é o autor, e o Maurinho, eu falei, pô, não tô. Tá difícil pra mim, porque eu tô com. A mão vem. Aí o Maurinho fala, segura essa mão, bicho. E eu segurava a mão, botava a mão no bolso, mas foi muito difícil pra mim. Eu só comecei a fazer o Tonico Baixo, né? Tonico Baixo, consegui fazer no capítulo 20. Tinham 70 capítulos, ou seja, quase no meio que eu consegui fazer bem ele. Porque eu estava com um personagem muito enraizado. E acontece também você fica estigmatizado. A Globo quis, depois disso, me deixar 1 ano sem fazer nada. E realmente eu fiquei 1 ano. E foi difícil me escalar depois, porque você fica... É muito forte. O personagem ele fica maior que você, né? Tem atores às vezes que passam a vida toda, uma carreira para conseguir isso, né? Eu tenho um exemplo assim que é um exemplo quase trágico. Foi o Anselmo Vasconcelos que fez Os Assassinos em 1978. Era um filme baseado num livro meu e ele fazia um travesti. E na época o Anselmo era assim a grande revelação, né? E aquilo marcou demais o Anselmo, foi terrível, né? Ele levou anos para se livrar daquele personagem, que era a heroína. É muito difícil isso, né? Todos os atores que fizeram coisas marcantes, o Odete Reutemann, né? A Carminha, o Félix, você fica marcado, né? As pessoas, eu viajo o Brasil com peça e tudo, as pessoas me chamam de Crow até hoje, então tem jeito. Outro dia eu estava contando uma história engraçada, mas é verdade isso. Eu estava comendo pão de queijo, cheguei inaugurar uma TV Fronteira agora em Presidente Prudente, lá da Globo, filial. Aí tô comendo pão de queijo no aeroporto, esperando uma conexão. Aí eu vou embora. Aí eu ouço a menina comentar, o Marcelo Serrado, olha lá, muito viado, né? Pra eu explicar, eu falei, não. Eu falei, igualzinho a novela, né? Então essas coisas são engraçadas, acontecem. Outra coisa engraçada que aconteceu, e que é verdade isso também, eu fui apresentar, logo depois do Crow, a Globo me chamou para apresentar o M. Eu fui apresentar o M, representando a Rede Globo, não sei o quê. E aí cheguei na imigração, tô lá fazendo meu passaporte. E o cara olhou o passaporte, ele era casado com uma portuguesa, então a gente estava passando lá. Aí ele olhou o passaporte, olhou pra mim e falou, are you the Crow? Are you the Crow? Então aconteceram coisas engraçadas. Mas pra mim o mais louco de toda a história foi ver as pessoas no carnaval, depois na rua. Uma escola de samba inteira, fantasiada de Crow, e as pessoas na rua fantasiados de Crow. Eu mandei pra você, né? Aí que é aquilo que o personagem, o Wilker uma vez falou isso pra mim, nosso grande amigo Wilker, querido, falou, quando ele fez Giovanni Prota, né? Ele falou isso pra mim, ele falou, pô, teve uma escola de samba também? O personagem, ele falou, com frase que eu nunca esqueci, ele falou, o personagem deixa de ser seu, né? Ele passa a ser do público. Então, agora, é um perigo também. É um perigo para você se livrar. Você se livrar é muito difícil. Agora eu vou fazer uma novela próxima das 9 da Globo, do Benedito, e que eu faço um personagem completamente diferente. E essa coisa, falando em cima dessa coisa do autor, que é o trabalho de vocês, para falar um pouco de mim, porque a gente o ego é uma coisa impressionante, né? De todos nós. A gente se fala da gente, mas eu estou aqui falando de mim também, é uma coisa que não tem como. Isso é legal, né? Mas enfim, então, falando dessa coisa do autor, você recebe um texto, como eu recebi agora do Benedito, e aí você tem que fazer o mesmo trabalho, ou seja, trabalho de pesquisa, né? O que esse cara quis dizer com as cenas, como é que eu vou me aproximar desse personagem, dessas palavras, né? Essas palavras se tornarem minhas, né?
existe todo um trabalho no caso da nossa novela, a gente teve uma semana de ensaio já, só que eu me preparei profundamente, eu escrevo o perfil do personagem, o meu perfil, tem histórias que eu escrevi do Crow que você não sabe, por exemplo, mas que me ajudou a criar. Isso não importa para o autor, importa para mim, claro, que sou o ator. Então, por exemplo, eu agora faço um deputado, fui na Câmara dos Vereadores. No Crow eu fiz uma festa em casa com atores que foram, com o Sérgio Pena, que é um preparador. Fui me aproximar daquele personagem. Então, assim, eu tento criar uma atmosfera que me aproxime daquilo, entendeu? Não significa que vai dar certo ou não, mas pelo menos fica mais real para mim. Eu escrevo um livro, tem um livro que parece uma bíblia, assim, eu ponho foto do personagem, eu ponho foto de coisas que me aproximem do personagem. Me lembro que o Zé Maia estava numa leitura comigo, na época do Fino Estampa, aí ele, deixa eu ver isso aqui, ele abriu meu livro e falou, pô, Serra, tô exausto, só de ver isso já fico exausto, quero chegar lá e gravar, pô. Deixei meu paciente. Então cada um tem o seu método. Tem o seu método, não claro, significa que seja melhor ou pior. Então, nessas palavras do Benedito, que são coisas completamente diferentes agora para mim, eu estou tentando me aproximar também de uma outra maneira. Então, isso é que eu acho que porque é um abismo também, né? É um quadro em branco, né? É um quadro em branco. Então, essa relação de autor e ator, eu acho incrível, porque é uma química que pode dar certo ou não, né? E, na verdade, a gente tem... Depois você trabalha a partir do momento que você trabalha com ator, e funciona, aí você, claro, você quer sempre trabalhar com ele, passa a ser da tua turma, né? Claro, isso é uma coisa engraçada, claro, porque você sente que se fizer outra vez vai dar certo de novo. Por isso que alguns autores acabam sempre repetindo os mesmos atores, quer dizer, eu sou dessa política, eu acho que determinados atores você só deve chamar se você tiver um personagem que seja à altura do ator, né? Porque senão fica uma coisa só porque é amigo, você vai botar na novela e ele vai ficar sem fazer, vai ficar insatisfeito. Acaba sendo um tiro pela culatra, né? O cara fica chateado. Pois fica chateado. Né? Há algum tempo que eu não trabalho, por exemplo, com a Suzana, né? E as pessoas perguntam, você não vai mais trabalhar com a Suzana? Eu digo, vou, mas eu tenho que ter um personagem para a Suzana, senão não dá certo. O Paulo Betti, você deu um grande personagem para ele agora. Você já tinha trabalhado com ele há um tempo. Tempo parei, fiquei um bom tempo sem trabalhar com o Paulo, né? E tivemos algumas discussões, inclusive políticas, que não vem ao caso, claro, mas que eu não deixaria de trabalhar com ele por causa disso, porque eu sei separar as coisas. E aí, quando foi ele não ia fazer originalmente o Theo, ele ia fazer outra coisa, não me lembro bem o que o personagem ele ia fazer. Aí um belo dia eu estava reunido com o Papinha e o Papinha falou assim, e se a gente trocar? E aí eu pensei, claro, o Beto é um ator de tipos, né? Claro, se ele fizer o Theo, certamente ele vai me surpreender, né? E ele surpreendeu na primeira cena. Agora deixa eu contar uma história muito engraçada, porque quando teve o prêmio Shell, não, o prêmio Extra, né? Não pode dizer o nome que não é do patrocinador, o prêmio Extra. Aí houve um momento que se encontraram você, o Paulo Betti, o Matheus Solano e o Xana. Foi, os quatro. De repente os quatro se encontraram e eu estava sentado, quando se encontraram assim do meu lado, eu estou aqui sentado, olhando, e os quatro começaram a fazer caras e bocas o tempo inteiro. Incorporaram os personagens, foi uma cena engraçada. E aí os paparazzi deitaram e rolaram, porque foi... De repente, mas Aguinaldo, você tem essa capacidade de criar tipos extremamente populares, né? Eu acho que isso é uma qualidade de um autor, que às vezes tem novelas que fazem sucesso, grande sucesso, mas às vezes não tem um arquétipo, um tipo, né? A gente vê assim no teu trabalho assim, que tem esses arquétipos que são grandes, né? Esse personagem do Paulo Betti foi um grande arquétipo, a Xana, o Crow, o Giovanni Prota e vários outros, né? Suzana, no Senhora do Destino. Então, Renata A Renata Nazaré. Nazaré, que era fantástica, né? E eu fiz muita homenagem a Nazaré no Cro. Lembra que eu falei pra você? Eu olhar pro espelho e falar, lindo, nossa, que pele, né? Lembra? Pegava você todo, né? Então essa coisa é muito legal. Foi uma coisa impressionante, porque eu me lembro, isso é uma coisa legal de falar, na primeira semana de gravação,
E você deixar claro, eu fui escolha do Aguinaldo, né? Isso. E a primeira semana de gravação eu tinha aqueles caras que ficam varrendo o cenário, tinha um lá, não sei o que. Aí na segunda semana eu tinha 3 sentados, na quarta semana eu tinha assim uma arquibancada praticamente. Quando na hora que você gravava. Era uma coisa, eu falei, aí um menino que é o câmera, que esses caras fazem 40 cenas por dia, 30 cenas, e falou pra mim na segunda semana, nunca vou esquecer, ele falou, Serrano, esse personagem vai mudar a sua vida. O câmera, hein? Porque esses caras sabem tudo, né? Sabem tudo. E aí eu pegava o texto, cantava, brincava, era uma coisa, foi uma coisa maluca. Isso o Wolf tem que dar um crédito para ele muito grande, porque ele também me incentivava. Ele era um grande diretor de ator, ele incentivava isso, falou, vai, sabe, vai. Eu me lembro que no começo, vou falar uma coisa, que no começo você teve uma certa dificuldade de achar o personagem. Claro. Eu me lembro que teve uma frase grosseira do Wolf, mas que eu vou repetir para você, claro. Que ele falou assim, olha aí, Serrado, se você fosse um viado eu não te comia não, hein? Porque você não estava chegando ainda lá, né? Mas depois chegou, maravilhosamente. Mas é o começo, né? Aquele começo você está ainda tateando, E também tinha essa responsabilidade minha, eu estava voltando para a Rede Globo, né? Depois de 4 anos lá no Bicho. E eu tenho cismas, assim, porque eu cismei que era o Serrado, quer dizer, não tem nada a ver com o personagem, é outra pessoa que você ia pensar. Assim como foi com o Nero. Mas o Nero já tinha essa... O Nero outro dia falou para mim uma coisa engraçada, eu estava lembrando ele, a gente é muito amigo, né? Aí ele falou, pô, Serrado, é verdade, você tem razão. Quando a gente foi fazer o filme... um dia a gente estava divulgando o filme, você falou, pô, Serrado de um Nero, né? Porque você precisava de um cara um pouco mais velho. E aí, talvez se ele não tivesse feito o filme, você não tivesse lembrado. Pois é, se tivesse ficado só na novela. Essas coisas do acaso, eu acho que são incríveis na vida de um ator, porque é um acaso. Exatamente. É o acaso. Se eu não tivesse feito o Cru, eu não estaria fazendo essa novela do Benedito agora. Esse personagem, esse presente que ele me deu. Porque isso é uma sucessão de coisas, né? E eu tenho cismas. No caso do Nero, por exemplo, teve uma certa dificuldade ali, porque como eu achava que o Nero não era protagonista, essa coisa toda, e queriam me dar atores mais velhos, eu queria o contrário, um ator mais novo, fazendo um personagem mais velho. E no fim tudo deu certo, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, arrasou. Eu acho que o bom ator ele é capaz de fazer qualquer coisa. Pois é. Eu discordo disso, dessa de alguns autores têm e eu acho que os autores têm que ter essa coisa de preferência mesmo de atores, porque você confia naquele... Claro, você confia, você sabe que aquele cara não vai te decepcionar. Isso é bom, né? Na verdade, são poucos, mas a gente tem um elenco. Né? Para quem a gente pode apelar, se for o caso. E a Globo agora, ela fez diminuiu bastante o banco de elencos dela, né? Pois esse é que é o problema. Diminuiu bastante e o Brasil, né? Então a empresa tem que ir nessa conjuntura aí. Mas eu acho que a novela ela continua, ela é cultural no Brasil, né? A pessoa precisa chegar às 9 da noite depois de um dia cansado e ligar a televisão e ver uma boa novela. É cultural, faz parte da nossa história já. Exatamente. E não tem acontecido, né? As pessoas estão reclamando. Pois porque a minha opinião é que alguns autores, eles meio que se envergonharam de fazer novela, então eles querem fazer uma coisa diferente. Quando a novela, na verdade, ela tem uma linguagem que aquela linguagem acabou. Não pode ser. Dá para inventar muito. Não dá para inventar. E na televisão também não dá para inventar muito, vou lhe explicar por quê. Uma vez eu li um roteiro fantástico do Doc para uma adaptação de O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Era um roteiro lindo, assim, começava, tinha idas e vindas e não sei o quê. E eu li aquilo, achei lindo, falei, Doc, não vai funcionar. Ele falou, como não vai funcionar? Eu falei, não vai funcionar porque vão entrar 4 comerciais aí no meio. E no que entrar o primeiro comercial, a tua estrutura de roteiro foi totalmente alterada, né? Porque, sabe, já não está mais aquela peça inteira, ela foi fatiada, né? E aí o que aconteceu? Começava o roteiro, era lindo, com a Glória Pires, né? E aí, a certa altura, o telespectador descobria que a Glória Pires era, na verdade, a avó da Lélia Abramo. Lembra da... Lembro da Lélia, claro. Que era a avó da Glória Pires, devia ser.
né? Mas como a história era contada assim, do final pro começo, né? E aí quando o telespectador descobria que Glória Pires era a avó daquela senhora, aí acabou o roteiro, né? Ele não vai entender mais nada, né? Então a televisão tem que ser começo, meio e fim. Não pode ser mais do que isso. Mas você fez uma coisa impressionante, que eu acho que assim não impede, que foi essa coisa da atriz que ficou doente, você botou uma outra e deu certo. Isso foi uma coisa que realmente eu fico chocado até agora. Eu também. E o público comprou aquilo que você fez. Pois é, ele comprou e eu vi na maquininha lá. Na maquininha. Na maquininha, quando começou a subir, eu não acredito. Você vê isso quando um personagem tá dando certo, você vê nessa maquininha, o personagem entrou em cena, subiu. Sim, você vê que sobe logo. O Crow era fatal, né? Apareceu o Crow, eram 3 pontos logo. E é um mistério como é que o telespectador descobre, né? Ele sabe. Eu acho que ele fica o tempo inteiro zapeando ali, né? Entende? E nesse caso que você falou, foi uma coisa assim, em 24 horas. Porque ela ficou doente. E aí tinha cenas que iam entrar no dia seguinte. Eu gravava hoje, e eram cenas importantes, ou a novela não podia continuar, né? E tudo conspirou, porque eu falei, chama a Marjorie, mas a Marjorie tinha lançado um disco, ela podia estar viajando. Mas se não estivesse no Rio, já era. Maravilhosa, atriz incrível. Foi chamada às 10 horas, às 11 horas ela estava no estúdio, cortando o cabelo. Incrível. Aquilo foi um acerto. E às 4 horas, porque eu falei assim, envelhece a Marjorie, eu ainda tinha esperança de fazer a Marjorie. Envelhece a Marjorie. Aí às 10 horas da noite, o Papinha ligou para mim e falou assim, não está dando. Porque esse processo de envelhecimento, você sabe, não é de um dia para o outro. Tem que fazer várias experiências no ator, no rosto. Ele falou, não está dando. Eu falei, deixa ela assim mesmo. E aí o resultado foi aquele. Mas esse trabalho nosso é muito legal, né? Muito legal. Eu fiz um programa agora no Viva chamado Grandes Nomes, assim, né, da TV, e perguntaram pra mim, e o Vilca também tinha um programa que ele perguntou a mesma coisa, qual é o conselho que você dá pra um ator que tá começando? Eu vou falar que nem a Fernanda Montenegro, desistam, né? Porque é uma profissão muito difícil. Eu, por exemplo, falando um pouco de mim, eu quando eu comecei, eu me achava muito ruim quando eu comecei. Eu não tinha... Eu acho que eu tinha talento, mas eu tinha vocação, mas eu não tinha, acho que o talento, eu fui desenvolvendo isso, entendeu? E essa aproximação com o texto, acho que ler mais também me ajudou muito. Fui fazer faculdade de letras, no meio de ser ator eu fui começar a escrever, entender mais. Essa aproximação, isso é uma verdade, eu tenho completamente consciência disso. Essa aproximação com o texto, com a palavra, me tornou um ator mais interessante, entendeu? Porque eu não sabia como chegar. Eu era intuitivo e eu achava que eu fazia tudo igual. Isso eu acho que o grande problema do ator é esse, é que ele, quer dizer, dos jovens atores hoje em dia, é que eles não têm essa consciência, eles não se preparam, né? Então fazem a coisa bonitinha, certinha, são lindinhos, tudo isso, mas o futuro é outra coisa, né? Mas tem garotos muito talentosos. Tem muitos. Tem um menino que está fazendo meu filho na novela nova, que fez o Verdades Secretas. Gabriel Leão. Muito bom. Sabe quem é? Que fez fazia o namorado da menina? Muito bom, grande ator. Tem uma turma jovem muito boa. O Chay é muito bom, que fez a sua novela. Então tem uma galera jovem, mais preparada, que canta também, que faz musicais, que são bem preparados. Mas eu acho que também essas novelas que eu fiz na Record, na outra emissora, me ajudaram também, entendeu? Foram novelas que eu fiz tipos completamente antagônicos, diferentes, né? E se você pensar bem, é uma loucura um autor que vai fazer um personagem gay numa novela das outras, chamar um ator que faz que tinha feito um delegado brutal, maluco. Então isso é uma coisa interessante também, porque o autor tem um olhar para uma coisa completamente antagônica, né? Então é uma escolha
É uma coisa meio. Eu até acho que é uma coisa meio mágica, porque a gente. Sensitiva, quase, né? Porque você não tem um método científico para achar, pô, o Serrato fez esse delegado, então agora eu quero que ele faça um game. É uma coisa meio mágica. E você não sabe se vai dar certo ou não, né? A gente vê quando vê a coisa no ar e você diz, porra, pelo amor de Deus, né? O cara tá fazendo uma coisa incrível. São coisas que realmente ficam na. Por exemplo, essa novela, eu tenho certeza que a novela vai ser, essa novela que eu vou fazer, vai ser sucesso, mas você não sabe se o teu personagem é uma obra aberta. É uma obra aberta, né? Ali no nosso caso era uma obra aberta, o Império era uma obra aberta. Não, mas pro autor é sempre também, você nunca sabe. É um abismo, né? O autor que disser assim, isso vai ser um estouro, a gente nunca sabe. Porque você não sabe o que as pessoas querem ver naquele momento, né? Eu sempre acho que a minha novela atual é como se fosse a minha primeira novela. Entende? Aquele salto no Aguinaldo, eu só não acho. Agora, uma pergunta de ator. Eu acho que o público, as pessoas estão muito deprimidas, né? Com o Brasil, com tudo. Muito triste. A pessoa quer chegar em casa, quer ver uma coisa mais leve, né? Pois é. Chega de tiroteio, de morte. Eu acho que tem que ter um núcleo de humor. Tem que ter um núcleo de magia também. De magia, tem que ter romance, tem que ter. A gente tem que torcer por alguém. Você não acha e quando isso? você vê uma novela onde ninguém presta, aí você, que hora bola? Ninguém presta na vida real, ninguém presta na novela, então o cara vai mudar de canal, então isso é uma coisa que o público precisa de aquela. Uma vez eu ouvi uma frase, o cara falou, pô, aquela velhinha do Acre lá que vê a novela está sendo enganada. Pois é. Né? Porque ela quer ver aquela novela, né, dela. Que tem você tem que pensar, eu sempre digo, a novela tem que ser média, porque você tem que pensar nesse público. Você diz que a novela vai do Oiapoque ao Chuí, né? Então ela nunca pode ser mais do que a novela não pode ser mais inteligente que o telespectador, e o telespectador é médio, são 40 milhões, 50 milhões, 60 milhões de pessoas. É verdade, né? Mas enfim, não vou prender você muito aqui. Imagina. Já está na hora do nosso almoço. Alguém quer fazer alguma pergunta, sim? Pois é, alguém quer fazer uma pergunta? Não ao Cro, por favor. Ao Marcelo. Cro já era, ao Marcelo. Foi o passado. Não, em falar em Cro, de passado, aconteceu uma coisa engraçada esse ano também, não sei se você acompanhou. Teve o Criança Esperança e a Globo pediu para as pessoas atenderem o telefone de personagem. Aí foi Viúva Porcina, Senhorzinho Malta, acho que tava aquela que fazia Araci Balabanian, né? A Dona Armênia. Dona Armênia, e eu fui de Cro também. Então foi engraçado contracenar com o Senhorzinho Malta, Francisco Coco de Astro, né? Então são coisas que se eternizaram, né? Eu acho que isso a gente conseguiu eternizar esse são novelas que passaram há anos e anos e que os personagens continuam aí. Estão aí. Né? Às vezes as pessoas falam da novela minha, não, mas aquela beata da novela tal, eu não lembro mais o nome, né? Porque já escrevi tanto, mas as pessoas lembram. Mas a gente tem que saber deixar o personagem de lado. Agora, há um mês atrás teve um filme que passou na Globo e a Globo pediu, gentilmente, né, com uma faca no pescoço, assim, gentilmente, para eu fazer o Cro no video show, porque o filme ia passar à noite. Eu tive que apresentar o video show de Cro, porque o filme ia passar, e o filme foi um estouro de bilheteria, de Ibope, né? Ibope. Mas então, você tem que saber. Eu falei, não deixa eu ir de Marcelo, você tem que saber dar um basta. Porque senão as pessoas ficam sempre querendo. Então você também tem que chegar uma hora e falar, não, deixa a bicha cantar para subir, deixa ela. Não, o Paulo Beto contou uma história, ele está fazendo esse monólogo pelo Brasil inteiro e ele não faz o Theo em nenhum momento, quer dizer, embora ele saiba que está todo mundo ali esperando que ele faça o Theo, né? E ele não faz, mas aí no final as pessoas aplaudem tudo isso, aí só aí é que ele fala assim, gostaram, queridos? É a única concessão que ele faz. Né? Tá bom, chega. Não pergunto, posso? É um prazer, imagina. André. Prazer, André. É o seguinte, ontem nós estávamos conversando sobre cenas inesquecíveis da TV. E por sinal, coincidentemente, o Bolívar, nosso colega que diz tudo, ele citou uma das cenas que ele mais gostou, que foi a de Por Amor. Que era uma cena decisiva, troca de bebês. A troca dos bebês. Que massa. Quando a gente está gravando, quando no caso vocês estão gravando uma cena que é decisiva, que no caso aquela cena era decisiva para a novela, para a trama, né, para a sequência da trama, eu queria saber como que é essa composição do personagem. Vocês conversam antes com no caso era a Regina. Era a Regina. Quem fazia a troca, depois não lembro se tinha... Tinha a cena com Gabriela Duarte. Com a Gabriela também, no outro quarto, que
Vocês ensaiam muito tempo antes? A gente ensaiou. Essa cena era a cena fundamental da novela, né? Eu me lembro quando eu fui fazer a novela, o Manuel Carlos falou comigo: você é o cara que tem a carta da novela, o segredo, o personagem, a carta, entre aspas, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Então quando veio a cena eu fui ficando tenso, eu era mais jovem também, eu fui ficando tenso. Aí a Regina me ajudou muito na cena, que era uma cena muito emocional e tudo. Mas é engraçado, vendo a cena hoje em dia, eu falo, eu podia ter feito daquela maneira, podia ter feito melhor. Você sempre acha que você... Mas essa cena, o Ricardo Aldi, que era o diretor na época, trabalhou muito com a gente, saiu bastante com a gente, para que a cena fosse... Era a cena fundamental da novela. Principalmente o personagem dela, que tinha virada, né? Meu personagem era o coadjuvante ali da cena. E ela fez devidamente bem, meio olhando assim, sempre com o olhinho, com ponta aqui do lado. Aqui, Mas é engraçado, a Regina é uma das poucas atrizes que consegue trabalhar de ponto, e ela trabalha de ponto há 20 anos, então todo mundo sabe disso. E você não sente que ela está de ponto, você não percebe isso, entendeu? Mas essa foi bom, realmente essa cena é uma das cenas marcantes, eu acho. Passa sempre alguma coisa, passa essa cena, né? Que é uma cena meio ícone, né? De uma virada, né? De uma virada. De uma virada na novela. A novela precisa ter uma virada, né? E teve essa cena, né? Então na nossa novela tinha isso também, né? A personagem da Lília Cabral tinha uma virada, né? Quando ela deixava de ser Pereirão para se tornar rica. Então, as novelas tradicionais e elas precisam ter essa virada, que eu acho que o público né? No nosso caso agora, dessa novela que eu estou fazendo, eu tenho a primeira fase, a novela tem a segunda fase. É um risco, porque a primeira fase é muito boa. A nossa segunda fase, que eu entro, que tem todos os personagens, é boa, mas falta, tanto que os autores estão reescrevendo. Então o que é que acontece? Aí é um risco, porque o cara vê a primeira fase e adora a novela. Aí entra a segunda fase, mas sei lá, era tão bom lá atrás, né? É sempre um risco. Tem isso daí, não? É sempre um risco. A comparação com o passado, ou seja, aqueles personagens, ele tem que se transformar numa coisa interessante. Aí cabe ao autor criar uma nova atmosfera, né? Porque você não pode achar que, como eles foram muito bons no prólogo, eles vão sustentar a novela, não vão. Pai, você fez isso no Império, né? Você não quantos capítulos inicialmente eram 7, aí quando eu vi que tinha um problema qualquer de flashback nas novelas, as pessoas estavam meio que rejeitando isso, eu mudei para 3. Então a virada a novela começou na segunda, a virada foi na quinta. Na quinta. Você foi mais rápido, né? Então E isso funcionou, isso foi ótimo, entendeu? Porque funcionou mesmo, teve uma intensidade inicial. Isso eu acho que você agiu certo, porque você correu o risco de fazer 2-3 semanas de uma novela onde tem uma primeira fase toda, e aí o público gosta daquela história. Ele se habitua com daqueles personagens, daqueles atores. Aí de repente tira aqueles atores todos e viram outro personagem. Em Velho Chico são 25? São 15 capítulos, são 3 semanas no ar, a primeira semana. Ou seja, a primeira fase, perdão. A primeira fase são 15, e os personagens envelhecem. Alguns morrem, outros... E aí, mas o público vai estar acostumado com Rodrigo Lombardi, com a Fabiola Nascimento, com vários atores que vão estar lá, e esses atores não vão estar mais. E o Benedito é muito bom nesse negócio de prólogo. O prólogo do Rei do Gado é uma obra-prima. Ele é perfeito. É uma obra, acho que é Renascer, que tem a Letícia Spiller, Renascer. É uma ópera, é o Rei do Gado. É uma ópera aquilo, eu vi aquilo, meu Deus do céu, é uma coisa fantástica. O personagem, pra você ter uma ideia, o personagem do Fagundes, ele é um coronel daquelas épocas lá de 1960, os coronéis que vêm das capitanias hereditárias até hoje, que dominam o Nordeste. Meio Jorge Amado, os coronéis Jorge Amado. O Rodrigo Santoro faz ele jovem, tem uma filha, e ele envelhece, e essa filha casa com o rival da família que o Fagundes não gostava. E aí ela, grávida de 1 mês, ele interrompe o casamento e pega um deputado lá, que é um filho de um deputado que sou eu, mais jovem, vai casar com essa menina aqui, eu te dou um dote aqui, eu te dou umas terras, e você casa com a minha filha, porque você é um cara de família, e o outro que é da periferia, que mora que mora no sertão e tudo, é jogado de lado. Envelhecem, e aí meu filho já velho, e os atores, então assim, a história vai por esse caminho aí.
Só que ele abre para várias, né? Mas tem essa história do cara que casa com a mulher grávida com o filho de 1 mês, né? E aí como é que é essa situação, o pai não sabe que o filho é dele, eu sei, então tem essa isso eu acho que ele armou bem. Agora, como eu falei, é um risco, né? De você, 15 capítulos, você gostar de ver, pô, mas eu preferia o Lombardi, aí quando entrou o Cerrado, entrou o Domingos Montanha, mas pô, eu tava curtindo aquele personagem, entendeu? Então, o autor tem que ter essa maestria, né? Ele tem que saber. No caso do Império, eu também usei um truque que foi começar no presente. Não é um prólogo, na verdade é um flashback. Começa no presente com o Comendador, indo é verdade. Isso já foi um truque, porque aí eu apresento você todos os personagens. Já deixou claro pro público, esse personagem vai ser o lá na frente. E aí isso também foi porque eu estava me sentindo inseguro em relação ao prólogo, né? Entende? Isso funcionou muito. É um risco, mas pode dar certo, pode não dar. Pode não dar. E eu fiz muitos prólogos nas minhas novelas, queria também evitar, já, porque o Aguinaldo escreve sempre do mesmo jeito, né? Essa de vocês vai ter prólogo, não? Não. Já começa a história. Já começa pegando fogo. Né? Tem pequenos prólogos dentro, na verdade. Você já tem nome? Já começa pegando Você já fogo. tem nome, não? Não, na verdade o nome da cidade é Cerro Azul. Mas o nome da novela vocês têm? Não temos ainda, não temos. Mas é uma daquelas, volta a ser uma daquelas novelas onde acontece... Clássicas. Não, aquelas minhas que acontecem... Onde as mágicas. As vacas voam. Que maravilha! Aqueles personagens que realismo fantástico, eu adoro isso. 100 Anos de Solidão tem muito isso, não tem? Exatamente. Macondo, né? Macondo. Encaixa um pouco com aquilo que você falou, né? Que as pessoas chegam em casa cansadas. Claro, exatamente. Ou seja, vocês estão fazendo uma coisa nova, mas também que está no inconsciente do cara que vai chegar em casa, né? Vive impedida. Por que você não volta a fazer aquelas novelas? Por que não volta a fazer? Né? Então a gente, de certa forma, essa é uma daquelas novelas, mas ela tem um pé nesse coisa, realismo. Nesse realismo do que as pessoas estão querendo agora, né? Entendeu? Que é um pouco de esperança. Tem um que de Saramandaia, assim, algumas coisas. Pois é. Mas também tem coisas reais. Reais, tem. Sérias, Eu gostei muito de fazer. Mais alguma pergunta? Nós estamos com fome? Claro, pode, vá à vontade. O que vocês fazem, vocês atores, e não sei se já aconteceu isso com você especificamente, quando o texto não encaixa, você não consegue reproduzir aquele texto que está ali no papel? Você muda o texto, você sugere, você fala com o autor? Já aconteceu isso, né? Eu fiz novela muito ruim já. Como diz a Bujanra, fracasso dá caráter, então estou com caráter fodido. Fiz muito fracasso. Eu fiz umas novelas muito ruins. E aí quando você vê que o autor não vai, aí você relaxa, vai pra praia. Não tem muito o que fazer, porque você não tem mais pra onde ir. Eu não vou dizer o nome do autor, claro, para não poupá-lo, mas teve um autor experiente que eu fiz e que eu comecei a mudar o texto dele, porque não encaixava. Mas acho que ele não percebia. Acho que ele nem via a novela, acho que ele não gostava da novela também. Comecei a mudar o texto mas teve um autor que eu trabalhei que eu gostei muito na Record, que era o Marcílio Moraes, um cara das antigas já também, assim, que trabalhava essa coisa, que foi com um delegado. E ele tinha também ele era muito bom, assim, eu tinha uma química muito legal com ele, assim, que também aconteceu meio com o Aguinaldo, né? A coisa ia rolando e de repente eu falava uma coisa, o cara botava no texto, sabe, né? Pois é. Tem porque quando você química. Percebe que funciona, o autor tem que ser bastante, como é que se diz? Flexível. Flexível. Pô, o cara fez uma coisa legal, vou usar. Não sei, tem autor que... Eu trabalhei com um autor que é conhecido que não pode mudar o texto que manda matar o personagem. Não vou dizer... Às vezes... Que tem essa... Você fica, caraca, porra, vamos mudar o texto, cara. Marcelo, você falou muito de novela e tal, e eu queria que você falasse um pouco do trabalho de minissérie, porque você teve uma parceria muito forte com o Gilberto Braga também. Foi. E uma cena muito marcante pra mim foi aquela de você com o Cássio Gabos Mendes sendo o álbum. Da Lua.
da Lua. Ah, lindo aquilo, é Eu queria verdade. que você falasse um pouco dessa cena, como é que foi? Me pareceu tão emocionante. Foi muito emocionante. Mas eu vejo esse trabalho lá atrás, eu me acho assim, eu falei, pô, eu queria poder fazer de novo, porque eu não me achava muito preparado como ator assim. Apesar de eu ser muito crítico também, isso é um lado bom. Mas era uma cena marcante, como essa cena dos bebês, era uma cena que também, no Anos Rebeldes, era a cena mais importante, assim, no sentido lúdico até, né? Pode falar dessa maneira lúdica. Que esses dois grandes amigos que viam, que estavam ali naquela junção com a Maria Lúcia, né, que era o personagem da Malu, e que estavam naquela briga, ao mesmo tempo se amavam profundamente, né? Foi uma cena muito sábia. E o Denis, um grande diretor e muito sensível, sempre me ajudou a trabalhar. É diferente minissérie, porque tem primeiro uma obra fechada, né? Você sabe o que vai acontecer com o teu personagem do começo ao fim. Então, por exemplo, eu ia fazer uma série agora na Globo, eu ia fazer A Regra do Jogo, né? E aí eu saí para fazer um seriado. Me tiraram para fazer um seriado. Você às vezes é alocado, né? Para fazer trabalhos. Um seriado eu sabia, o personagem começo, meio e fim. Esse seriado. Aí eu acabei saindo do seriado porque eu vou ter que fazer a novela. Então, mas eu sabia o personagem do começo, meio e fim. Então te dá também pro ator uma certa tranquilidade, também uma certa, como é que eu posso dizer? Você sabe a história do teu personagem do começo, meio e fim. Então para nós, atores, é bem interessante fazer minissérie, porque tem esse dado de você poder trabalhar o personagem mais profundamente, entendeu? Porque já a novela você entrega a Deus. Sabe, Não sabe. Ele não tem bola mágica, o Aguinaldo. Se ele tivesse uma bola mágica... Até o capítulo 80 você ainda consegue saber mais ou menos o que vai. Depois do capítulo 80, seja o que Deus quiser. Não tem essa... Então isso nos deixa também muito... Caramba, né? E aí? O que vai acontecer? Mas eu teve uma outra novela, uma minissérie que eu fiz com ele também, chamada Labirinto também, que era também do Gilberto, né? O Gilberto foi um cara que realmente me ajudou muito lá no começo. Eu estreiei com ele Dono do Mundo, fazia par romântico com a Daniela Pérez, saudosa Daniela, e essa na verdade foi a minha estreia mesmo na Globo, né? E aí eu fiquei um tempo e fui pra Record. Na Record eu fiz Prova de Amor, do Thiago Santiago, que está reprisando agora, com um grande sucesso, parece. Fiz o Marcílio, que é a novela que o Aguinaldo me chamou, o Delegado, e depois Poder Paralelo com o Lauro. Então, e foram essas novelas. Aí voltei já com o Coroa Direto. Quando você fala assim, você vai voltar para a Globo fazendo um personagem, né, gay, que a gente não sabia, né, que ia acontecer, né, uma coisa muito... Você voltando atrás hoje em dia, eu falando, caramba, realmente... Foi parar ali. Foi uma loucura. Foi uma loucura, o Crow foi uma loucura. Porque ele eu me lembro que depois, falando um pouco disso, depois ele ganhou todos os prêmios do ano, né, o personagem, né? Eu gosto sempre de falar no personagem, para deixar o ego do ator de lado. O personagem ganhou todos os prêmios do ano. Aí um ano depois a novela já acabava, estava passando a Avenida Brasil, que era um estouro. E aí o prêmio extra é sempre um ano depois da novela, né? E aí estava concorrendo com Cauã Raymond fazendo Jorginho, era o Marcelo Novaes fazendo e o personagem do Ricardo Tosi fez um grande sucesso também numa novela das 7, que era o Cheio de Charme. E o Crow, eu falei, lembra disso? Até falei. Lembro, né? Não vai ganhar, né? Porque o personagem já tem um ano atrás, a novela já acabou, as pessoas já estão em outra... Avenida Brasil. E aí quem ganhou? Não teve jeito, porque caiu no gosto popular, né? Quem votava era o público, então... Aí o público ele tinha... Eu me lembro que eu passei pela Denise Saraceni, que é a diretora, e ela falou... Eu falei, Denise, vou perder. Ela falou, não, perdendo o público quando gosta de você, não tem... Ele abraça você, né? Como o Comendador. O Comendador o público queria o Comendador, torcia por ele, então você... Tem jeito, não dá pra você lutar. Foi o que o Aguinaldo falou, né? Vira uma coisa... Até hoje as pessoas falam, por que você matou o Comendador? Mas ele tá vivo, tá na novela. Ficam magoadas com você? Ficam magoadas.
E teve um outro trabalho também, eu fiz um fantástico no meio disso, que eram pequenos seriadinhos de 6 minutos. Isso é uma coisa legal para autor, porque você cria uma história pequena, mas o Fantástico tem um trabalho assim de pequenas dramaturgias. Aí eu fiquei 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio fazendo isso, que era bem legal. E outra série com o Luiz Fernando Carvalho, chamada Alexandre e Outros Heróis, não sei se vocês viram, que foi pro Emmy, que era uma série também fechada. Ele escreveu umas 9 episódios que a gente não fez. E a coisa dele foi engraçada, porque ele me viu fazendo Crow e me chamou. Era um personagem que tocava embolada, nordestino, sarará, que morava na Paraíba. E eu sou criado na Zona Sul, né, em Ipanema. E eu falei, mas eu perguntei, por que você me chamou, cara? Tem tanto ator aí, nordestino. Ele falou, não, porque eu quero isso. Eu quero pegar você e transformar você numa outra coisa. Então tem diretores e autores também que têm essa capacidade de sair do tradicional. Queriam botar um ator lá para fazer tradicional, para fazer Paco, Aline Cabral, não, botou o Nero. Então isso é uma coisa de um autor e de um diretor que tem um olhar apurado sobre, não, eu vou apostar numa coisa diferente. E as pessoas veem aquilo, o Alexandre fala, cara, não é o Serrado, não é. Eu mesmo falo, cara, não, aquilo não sou eu, não é. Então isso é uma coisa que a coragem de certos autores e diretores que eu acho que tem que... E outros atores, tem atores maravilhosos. Eu tenho atores, eu sou de uma geração que tem grandes atores muito melhores do que eu e que não conseguiram. Então essa carreira como autor também, os autores às vezes que como escreveram uma, né, e que de repente, então essa carreira ela é muito... A nossa carreira da arte. É muito, você não tem muita certeza. Muitas certezas. Até hoje eu sou, não sei. Não, mas acho que eu vou chamar o outro lá. E como autor. Então, a sorte é um fator muito predominante, a sorte. Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta. Tá. Você também escreve, porque você produziu uma peça com Anderson de Rise e alguém. Foi Isso, você que escreveu. Foi texto meu. Eu queria que você falasse um pouquinho, que agora eu me lembrei que você escreve, dessa tua experiência de escrever. Eu me tornei um ator mais interessante depois que eu comecei a escrever, por incrível que eu falei isso aqui. Mas agora. Mas você começou a escrever seguindo uma vocação ou porque você achou que não uma necessidade? Eu na Record, quando eu estava na Record, isso é um fato, eu comecei a escrever os perfis do personagem inteiro, todos os perfis. Eu recebi esse nome, mas eu escrevi o meu perfil, Marcelo. E aí eu comecei a ver que eu gostava disso, entendeu? Aí eu falei, vou começar a escrever para teatro. Escrevi uma peça, escrevi o meu stand-up que eu faço, que eu farei aqui, né, Aguinaldo, em março, né? E texto meu. Então isso, e aí escrevi essa peça para o Anderson e para mais 2 atores. E foi legal, né? Teve uma experiência boa. Estou escrevendo uma outra para umas meninas. Mas eu não tenho pretensão de virar um dramaturgo. Minha pegada é muito, muito pessoal, muito para mim, assim. Mas isso me ajuda como ator, por incrível que pareça. Porque as palavras, elas ficam mais... O verbo, né? Você, por exemplo, tem uma ação, né? O autor escreve um texto. O verbo daquela frase é fundamental para mim, porque é a minha ação, né? É claro que eu posso enfatizar uma coisa, eu quero pegar um ônibus. Eu posso falar, eu quero pegar um ônibus. Eu, não é fulano, não é qualquer fulano, sou eu. Entendeu? Eu estou enfatizando eu, mas tem um sentido isso. Agora, a ação é pegar, né? Eu quero pegar, né? Então, ou eu quero, o quero, né? Então, isso nos ajuda a saber o que é futuro do pretérito, saber o que é isso. É fundamental para um ator. Né, eu gostaria, eu queria, então assim, você tem que saber essas coisas. Conhecer a língua. Conhecer a língua que você está falando, é a sua ferramenta. E certos atores realmente não sabem disso, não têm a menor ideia disso, e são geniais. E tem uns que não sabem, então tem muita regra. Né? Aqui, eu queria perguntar, voltando ao Crow, que como você disse, é um personagem bem peculiar, é um arquétipo, então exige muito estudo e muito preparo, né? Do ator. Eu queria saber se você em algum momento, por ele ser muito complexo, você trocou, primeiro você trocou a figurinha com o Aguinaldo para falar, posso fazer isso desse jeito, ou então com o próprio diretor. E se não, se você ficou com aquele cagaço de tipo assim, cara, eu vou fazer assim, mas tem um autor.
se eu falhar, tem o autor, tem o diretor que vai... Eu vou pagar mico pro autor, pro diretor, para toda aquela equipe ali, o câmera, o cara que tá fazendo a luz, pra minha mãe que tá em casa, para todo o público, vai ser um micaço. E você já se sentiu tolhido em outros personagens de eu usar... Justamente por causa disso, porque tem toda essa gente envolvida que vai te ver e vai Olha, no caso do Croa, eu e o Aguinaldo, a gente nunca se falou. A gente falou no começo da novela, depois nunca mais se falou, né? Não é uma coisa que... E é uma coisa também que eu respeito. Eu acho que o ator não tem que ficar falando eu acho que fica uma coisa... A gente falou depois de tudo, agradecimento e tudo, mas não ficava mandando, a gente não interagia. A gente interagia no texto, quando ele mandava. Agora, o que eu sabia? Eu sabia que tinha um personagem que tinha aquele cabelo de Barney Simpson, né? De Bart Simpson. Que tinha aquela gravata borboleta, aquela roupa. Falei, como é que eu vou... Era um arquétipo, né? Depois o Aguinaldo até brincou, porque teve um negócio dos gays no final, ficavam, você está estereotipando os gays, lembra? E a gente falava exatamente, mas ele é um tipo de gay. Eu conheci um gay assim na boate que era igual ao Crow, que falava daquele jeito. Que depois até o Davi, que ele se intitulava de Crow, porque eu chamei que era de Crow, ele começou a ganhar dinheiro falando que era o Crow. Falei, bicha, menos, gente. Bicha, menos que você não é o Crow. Ele falava que mas ele tinha um cabelo assim, e eu vi esse cabelo numa boate um dia, por isso que a pesquisa é boa. Eu falei, eu quero esse cabelo, vou ficar amigo dele. Eu sou tão louco que eu peguei esse cara, fiquei amigo dele e levei ele pra viajar comigo, que estava indo fazer peça em Manaus. Falei, quer ir comigo pra Manaus? Passar um fim de semana comigo? Pago tudo. Bom, vou Cerrado, não sei o quê. Fiquei amigo dele. Então, suguei aquele cara. Não transamos, não teve nada. Você tinha que rolar uma pausa. Hein? Ele tá sem alma. Sem alma. Mas eu suguei aquele cara, porque aquele cara era o personagem. Mas a voz dele não era do Cru. Aí eu achei um outro cara que tinha uma voz assim, um camareiro da Globo, que tinha uma voz assim, que falava assim. Eu falei, essa voz. Então você vai pegando, né? Agora, o que acontece? Voltando ao que você falou, o Cru era o arquétipo. Era um arquétipo, era um personagem de arquetípico. Com a gravata, com o cabelo, né? Com essa coisa toda. Então, o que eu precisava dele? Alma. Não que o texto dele não tivesse isso, mas vamos supor que ele colocasse um ator mais, sei lá, um ator só comediante, né? Que era o medo do Aguinaldo. E ele ia botar um japazão, ia ser mais um gay, que em todas as novelas tem um gay, ia ser, histriônico, e aí? Não, o Crow precisava ter dor, precisava ter angústia, precisava ter alma. E esse trabalho todo me ajudou a dar alma. Por isso que ele fez sucesso, porque as pessoas queriam ter o Crow abraçado, né? Queriam ter o... Agora, isso é a forma não há. Mas a alma é que é fundamental, né? Você pegar esse personagem arquetípico e transformar numa coisa que... Mas, né, Aguinaldo? Acho que é isso que... É isso, Por isso que eu sempre evito, é o que você falou, eu sempre evito agora mesmo no Império, me sugeriram um ator que é um comediante, um bom comediante para fazer a Xana. E eu evitei por isso, porque eu pensei, não, ele vai fazer exatamente o que todo mundo faz, né? Então o personagem vai acontecer, as pessoas vão rir dele, mas não vão sentir que por trás daquela figura estereotipada existe uma alma, uma pessoa que não é uma pessoa, né? Entendeu? Aí, assim, era um ator que estava em voga, todo mundo adorava ele, e eu disse, não. E o Ailton fez, foi ótimo. E aí o Ailton, quer dizer, foi o mais improvável aquele brucutu enorme. Realmente foi ótimo. Gente, não vamos explorar o Cerrado, vamos almoçar. Vamos. Foi um prazer ter você aqui.